Boa noite, amigos e irmãos. Hoje, dia 20 de julho do ano 2020, dedicaremos esta palavra ao nosso querido Alberto Santos Dumont, que faz aniversário hoje de nascimento. Que ele, na espiritualidade, nos abençoe neste momento. Seremos eternamente gratos a ele pelos grandes benefícios que ele fez quando passou pela terra. Preparando os nossos corações para a oração inicial, nós vamos ler Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 22. Que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para encolerizar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E se cumpridores da palavras, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Deus, Pai de infinita e bondosa misericórdia, estamos mais uma vez aqui reunidos em Teu santo e bendito nome, para estudarmos um pouco mais da Tua palavra de luz e sabedoria, que com certeza irá preencher os nossos corações sequiosos do Teu amparo. Que possamos nesses instantes entrar em sintonia com o plano superior, com as vibrações superiores, para, com isto, fazer com que o equilíbrio se faça presente em nosso espírito, em nossa alma, e também possamos dirigir a palavra de hoje, homenageando de coração ao nosso benfeitor espiritual, Alberto Santos Dumont. Que ele nos ampare, que ele nos proteja nesta caminhada difícil e pedregosa que é a caminhada da terra. Onde ele estiver, que ele esteja nos atendendo neste momento, dentro da imensa gratidão que devotamos a ele. Ficai conosco, agora e sempre, que assim seja. Bem, a mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida. É o capítulo 77, intitulado Convém Refletir. Esta mensagem ela foi baseada no versículo que eu acabei de ler há poucos instantes, que foi o versículo 19, do capítulo 1 do livro de Tiago. Então vamos ver a mensagem, de Emmanuel. A gente vai perceber que é uma mensagem muito direta, uma mensagem muito atenciosa, que nós devemos prestar bastante atenção nos conselhos, que Emmanuel coloca nesta mensagem. Mensagem que com certeza, se a gente seguir cada ponto, cada parágrafo, a gente vai se tornar um pouco melhor, vai preencher as nossas almas ainda tão vazias de Deus, vai preencher os nossos corações da energia, superior que brota do nosso Deus Pai.
convém refletir, analisar, refletir, ponderar, são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Nós temos que estar sempre dispostos a escutar a palavra de Deus. Nós temos que escutar a palavra de Deus com aquela boa vontade, com aquela prontidão que deve habitar o nosso coração quando estamos a estudar a palavra de Deus, quando estamos a proferir a palavra de Deus, quando estamos a exemplificar a palavra de Deus nas nossas vidas. Todos nós precisamos desse alimento, o alimento que brota do nosso Criador, porque nós não estamos na terra ao léu. Existe um amparo, existem os trabalhadores que nos amparam, mandados por Deus, nosso Pai, que nos orientam, que nos abraçam nas nossas dificuldades, nas nossas dores. Quantos sirineus, meus irmãos, nós temos em nossas vidas? Quantos verdadeiros anjos que nos socorrem? Esses sirineus, esses anjos, é com a permissão de Deus, nosso Pai. Nada aqui na terra acontece sem a permissão do nosso Pai. Então, vendo nesse parágrafo aqui, Emmanuel fala que analisar, refletir, ponderar, né? Analisar quer dizer examinar minuciosamente as questões que nos são postas, são modalidades do ato de ouvir. Mas é necessário que a gente abra os ouvidos da nossa alma, não os ouvidos físicos, mas os ouvidos da nossa alma, para refletir, ponderar, identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que nos rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Olha aqui como Emmanuel coloca bem tacitamente. Sem observação, sem esse olhar observativo, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção, e ouvir com atenção significa escutar, escutar é ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem ouve, interioriza o aprendizado, porque ele está escutando com atenção, está ouvindo com atenção. Então, esse ouvir com atenção é que cala fundo na sua alma. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Quem fala, ensina. Nós estamos sempre a ensinar algo a alguém. Nós estamos a ensinar e também, em contrapartida, aprendendo com esse alguém. Na realidade, todos nós, nas nossas relações interpessoais, estamos ensinando e aprendendo uns com os outros. A vida é assim. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. Quando a gente interioriza o aprendizado e através dessa interiorização a gente parte para a prática daquilo
que a gente interiorizou como aprendizado, nós vamos adquirindo experiência, nós vamos nos amadurecendo, né? Porque nós somos espíritos imaturos ainda. Nós somos espíritos, muitas vezes, ignorantes ainda. E muitas vezes revoltados por conta da vaidade que graça ainda nos nossos corações. O nosso passado é um passado ainda delituoso. Estamos, neste presente momento, construindo um futuro melhor para as nossas vidas. Então, só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo, como eu falei no início, né, essa mensagem, ela é altamente conselheira. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredora oportunidade. Vamos abraçar essa oportunidade hoje, todos nós, todos que estão participando desse momento mais superior, né? Momento que a gente está fazendo aquele recolhimento para vasculhar o nosso espírito e fazer com isto brotar a verdadeira essência de filho de Deus que todos somos. Apesar de tantos erros, tantos impropérios, tantas vaidades, tantos orgulhos, tantas mesquinharias, tantas dificuldades determinadas pelas nossas atitudes. Essas dificuldades são determinadas pelas nossas ações. Então, o conselho do apóstolo é, portanto, de imorredora oportunidade. E forçoso é convir que se um homem deve ser pronto nas observações, vamos grifar bem isso, deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. A gente escuta muita coisa, ouve muita coisa, né? A gente tem contato com 1001 informações durante o nosso dia, não é bem assim? Mas nós temos que observar bem, né? Refletir bem no nosso interior, porque o mundo é vasculhado de mentiras. As mentiras fazem parte do nosso mundo, mais do que, infelizmente, as verdades. As mentiras que iludem e que muitas vezes nós acompanhamos essas mentiras porque não temos aquele zelo em observar melhor aquilo que está sendo passado para nós. Certo, o caminho humano oferece diariamente vários motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Muito interessante este parágrafo aqui, no que se refere quando alguém nos fala alguma coisa, tá? Intempestivamente nós tomamos atitudes, né, que levam a tirar de si, né, sentimentos de ira, de raiva, de aborrecimento. Então, a gente se exaspera, e a gente usa aquele jargão
falei sem pensar, né? Ninguém fala sem pensar, a gente pensa e fala, é porque a gente está cheio daquela ira, né? Daquele momento, né? de extravasar toda a sua cólera, toda a sua raiva. E passados esses momentos que a gente extravasa essa cólera, essa raiva, a gente vai pensar melhor lá na frente e ficamos com a consciência culposa. Por isso que a gente tem que analisar muito, observar muito as coisas que estão ao nosso derredor, as coisas que estão nos dizendo, as coisas que estão passando para a gente. A gente tem que ter sempre um senso crítico reflexivo. Mas para ter esse senso crítico reflexivo, se faz necessário que a gente tenha incorporado os valores morais e éticos. Quando eu falo incorporados, não é somente aqueles incorporados que ficam alojados somente dentro do coração, mas aqueles valores que a gente trabalha durante o nosso dia a dia, na convivência familiar, na convivência profissional, na convivência religiosa com os irmãos de caminhada, enfim, na convivência na sociedade. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Todos nós nascemos com um dever a cumprir. É o cumprimento do dever perante Deus. Nós assumimos. Ao reencarnarmos, nós muitas vezes assumimos compromissos aqui na Terra. Então, todos nós temos uma missão aqui na Terra. Deus, cada um de nós temos um talento, cada um de nós tem uma história. De acordo com Haroldo Dutra Dias, cada aprendiz da realidade universal verá de acordo com as dimensões da sua janela. Então, quando a gente escuta uma palavra, a gente decodifica essa escuta de acordo com a nossa experiência espiritual. Cada um entende de um modo, cada um tem um valor, cada um tem o seu princípio. Aí que entra a seguinte jogada. Quando a gente é convicto, né, de um princípio que a gente abraça, e que a vida da gente deve ser regida por princípios, sim. Nós temos que ter princípios, nós temos que ter visão de mundo mais coletivo, né? Excluir da nossa vida diária essa visão de mundo que é egoísta ainda, que tanto atrapalha o desenvolvimento nosso e da humanidade. Nós temos que pensar em princípios coletivos. Todos nós somos irmãos em Deus. Todos nós temos as necessidades de auxílio uns com os outros. É uma permuta, é uma troca. Estamos sempre trocando energias uns com os outros. Então, como diz aqui Haroldo Dutra, né, a gente sempre ouve, né, quando a gente ouve alguma coisa, a gente ouve segundo a acústica que está vibrando no nosso interior, né? Então, por isso que é muito importante a gente procurar a graduação da manifestação do nosso verbo. Saber dosar a hora de falar e a hora de silenciar. Maria, Mãe Santíssima, em silêncio,
guardava todas estas coisas. José, em silêncio, cuidou de Maria e Jesus. Em silêncio, a gente penetra mais nas nossas zonas interiores da nossa consciência, que, no sentido mais amplo, se abre para as profundezas da nossa alma, que muitas vezes, né, experienciou, né, fatos brilhantes. Porque brilhantes. Que é maior fato brilhante da oportunidade desta vida que Deus nos deu, de estarmos na nossa escola Jesus Cristo, estudando, aprendendo, botando em prática os valores do Cristo. Que coisa mais importante é esta? Convivemos com Francisco Cândido Xavier, que nos falou que é preferível ser magoado a magoar. Lembrar de Jesus quando ele diz que deveríamos perdoar para sermos perdoados por Deus. Jesus nos ensinou ainda que se uma pessoa nos levasse a caminhar 1 légua, que caminhássemos 2 com ela. Aprender, meus irmãos, precisamos aprender a ouvir e falar. Ouvir mais e falar menos. Como prevenção de uma futura cólera. O silêncio nos conduz à serenidade, nos conduz à paz. Faz nós termos intuições mais claras, mais objetivas. As intuições superiores, porque as nossas relações não se prendem apenas às relações nesse mundo corporal. Estou falando aqui nas relações tanto no mundo corporal, no mundo material, como as relações do intercâmbio espiritual. Como diz o apóstolo Paulo, estamos sempre rodeados de uma nuvem de testemunhas. Então, meus irmãos, para nós concluirmos, tenhamos em mente que todo homem nasce, né? Eu já comentei sobre isso, para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Então a chave do nosso aprimoramento espiritual aqui na Terra é justamente esta, meus irmãos: a brandura, a paciência e a amabilidade, que são virtudes que devemos cultivar em nossa vida se quisermos ser bem-aventurados. Porque o nosso Mestre bem o disse: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, não podemos nos esquecer que a raiva, a indignação, nos fazem descer a níveis vibratórios os mais baixos possíveis. Os mais baixos possíveis. Então, meus irmãos, devemos estar sempre prontos
sublimando cada vez mais a nossa rotina diária e sublimando a nossa própria acústica, como está lá nas palavras do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 72. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete. Olha só os comandos verbais. Estuda e reflete. Pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir. A que se reportava Jesus, criando em ti mesmo um entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Ouvir mais, com atenção, falar menos, fazer silêncio. Então nós vamos encerrar, antes de fazer a prece, com a mensagem de meia, a nossa querida Irma de Castro Rocha, do livro Pai Nosso, Pensamento. O silêncio ajuda sempre. Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala. Silêncio, vou repetir. Desculpa, meus irmãos. O silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Guardemos em nossos corações estas singelas palavras da nossa querida Meimei. Vamos fazer nossa oração final. Agradecemos, Senhor, esta santa e feliz oportunidade que nos destes neste momento de estarmos a refletir lições dignas e santas que com certeza revigorarão os nossos corações. Que possamos estar nesse momento recebendo as energias de Deus, nosso Pai, cada um em seu lar, aonde estiver, que possamos ter confiança plena, que apesar de toda a balbúrdia do mundo, Deus, neste momento, nosso Pai, de infinita e bondosa misericórdia, está tranquilizando os nossos corações, está nos harmonizando neste momento. Que Deus nos abençoe e obrigado, meu Deus, por mais este momento de fé. Que assim seja.